Oi, gente, estamos de volta. Que é a professora Bruna Coutinho para a gente finalizar a correção do simulado Enem de linguagens aqui da AIO com as nossas últimas questões. Eu vou agora começar a mostrar para vocês a partir da questão 36, beleza? E o enunciado aí, né, diz o seguinte: a imagem pode ser interpretada como uma representação simbólica da transição do consumo de notícias do formato impresso para o digital, opiniões de especialistas sobre temas atuais, entretenimento para diversos públicos, fontes confiáveis sobre questões relevantes ou debates sobre temas controversos. Subindo um pouquinho aí, né, vocês devem ter visto que a imagem que aparece é a imagem de um celular, com a presença de 3 jornais, de 3 fontes de informações distintas. E aí fica fácil, né, da gente concluir que essa imagem pode ser interpretada como uma transição do consumo de notícias do formato impresso para o digital, justamente por mostrar esses jornais aí, que antigamente eram muito vistos no formato físico, agora no formato digital, né? No formato virtual, online, enfim. Então, o gabarito dessa questão 36 é a letra A. A gente conseguiu fazer bem rapidinho e já parte para a questão 37, que tem um enunciado mais extenso, que fala sobre a presença da publicidade de uma rede social popular na internet, que é o TikTok, né? Ali no título a gente vê TikTok faz investimento milionário nos comerciais mais caros da Globo. Na internet, no horário de transmissão de um tradicional telejornal, reflete mudanças nos modos como a sociedade consome informação. Nesse sentido, a iniciativa do TikTok visa atrair novos públicos para a rede, não se restringindo aos chamados nativos digitais. Faz sentido, né? Porque se a gente parar para pensar, eles estão saindo do espaço virtual para chegar num telejornal e muito provavelmente atingir novos públicos. Revela o desejo da marca de se firmar não só no setor de entretenimento, como também no de jornalismo. Será que o TikTok quer se tornar um texto do universo jornalístico? Não sei, acho que não faz muito sentido. Provoca seus usuários em relação à confiabilidade das informações compartilhadas no próprio aplicativo, promove um novo modelo de negócios focado numa parceria com meios de comunicação tradicionais ou demonstra uma queda no interesse por redes sociais, com o público retornando para as mídias tradicionais. Bom, fazendo aí uma leitura do texto, né, sobretudo do final do texto, já direcionando para vocês, vocês vão observar que diz o seguinte: o TikTok explicou que o contrato de oferecimento ao Jornal Nacional vai durar 1 mês. O acordo tem o objetivo de atrair e reter a atenção do consumidor, além de gerar conversas que transbordam os meios. Criado sob medida para o público da geração G, os jovens que nasceram entre o final da década de 90 e o início dos anos 2000, o TikTok tem conquistado outros públicos e crescido em números de usuário, além de ter se tornado também uma vitrine importante para marcas anunciantes. Então, aqui nesse final, fala o objetivo desse acordo, né? Que é atrair e reter a atenção do consumidor, além de gerar conversas que transbordam os meios. E assim a gente consegue concluir o nosso gabarito como sendo a letra A, que fala sobre a importância de atrair novos públicos para essa rede e não só mais ficar restrita àquelas pessoas que estão acostumadas ao espaço digital virtual, ok? E aí a gente segue agora para a questão 38, que tem o seguinte enunciado: a inovação que representa a facilidade trazida pelo app Adota Pet Go refere-se à função de descrição do animal que dá ao usuário o poder de escolha, a colaboração em rede entre os tutores temporários por meio de um chat, ao filtro de buscas capaz de determinar a escolha dos animais, a possibilidade de se adotar um animal conforme a localização do usuário ou ao fato de que ele pode ser usado em todo o mundo e já ter versão em inglês. Então, voltando rapidamente, o enunciado quer que a gente foque na inovação desse aplicativo, né, que está associado a uma facilidade. É um aplicativo que ajuda a divulgar os animais encontrados na rua e permite buscar pets para adoção
próximos à localização do futuro tutor. Ou seja, o próprio subtítulo desse texto já nos ajuda a concluir o gabarito, né? E aí, lendo também o texto, a gente vê que isso é reforçado quando fala assim, ele é como um Tinder de adoção, com um sistema de geolocalização que mostra os pets mais próximos do futuro tutor. Então, é justamente essa a facilidade trazida pela inovação do aplicativo, né? A possibilidade de adotar um animal que esteja próximo à localização do usuário. Então, o gabarito da questão 38 é a letra D. E aí a gente já parte para a questão 39. A questão 39 está associada ao sinal de pontuação utilizado, ponto final, que normalmente serve, né, para conclusão de frases, né? Você tem a finalização de uma frase declarativa, você utiliza o ponto final. Só que aí, segundo o enunciado, ele foi usado de uma forma não convencional, ou seja, diferente da tradicional. E o que esse uso sugere? Um equívoco sintático na construção, ou seja, será que a Clarice Lispector, que é a autora do texto, ela se equivocou? Ou ela quis intensificar o ritmo da narrativa, ou, na verdade, ela, sem querer, né, colocou ali um rascunho de um texto que não foi revisado, ou mostra a fragmentação do fluxo de pensamento. Quem conhece Clarice Lispector sabe que a escrita dessa autora é bastante marcada por essa técnica denominada fluxo de pensamento. Então, a D já deixa a gente ali com uma pulga atrás da orelha, né? E uma incerteza acerca das informações ditas. Essa a gente vai ter que olhar realmente para o texto, especificamente para o trecho em que esse sinal de pontuação foi usado de forma fora do esperado, né? E aí diz assim, mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceronte que se movia em câmera lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro, meu Deus, que me perdoe, por favor, sim, mas não pensar em Deus nenhum, era apenas um modo de, com a graça de alguma divindade olímpica, nada percebeu e ela disse a ele, estou molhada porque me sentei no banco molhado, e ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento, não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprendera na infância. Então, o ponto final ao qual o enunciado se refere é esse aqui, né? Mas não pensar em Deus nenhum. Era apenas um modo de... E aí, a gente verifica que isso é justamente essa fragmentação do fluxo de pensamento, né? Fragmentação no sentido de corte, de interrupção, porque o fluxo de pensamento é uma característica da escrita da Clarice, né? Ela traz ali uma sequência de pensamentos no seu texto, como se ela desabafasse, como se ela vomitasse mesmo os pensamentos na forma escrita. E esse ponto de final sendo usado numa forma totalmente inesperada, fora do convencional, mostra que esse pensamento foi interrompido, né? Que ela está com uma velocidade tão grande ali de informações na mente que ela acaba interrompendo o próprio pensamento. Então, o gabarito seria a letra D de dado aí, ok? Partimos para a questão 40, estamos chegando ao final. A gente tem aí o seguinte, identifica-se que uma das consequências relacionadas à comunicação social das crianças inscritas no texto é a obesidade pela falta de atividade, a falta de afinidade com outras crianças, o acesso a diversas fontes de informação, o problema óptico estimulado pela ausência de sono ou a possibilidade de acesso a uma educação tradicional. Percebam, gente, que a palavra comunicação social nesse enunciado é crucial para a gente encontrar o gabarito, porque a gente precisa focar na leitura do texto numa consequência que esteja relacionada a essa comunicação social. Então, obesidade, por exemplo, não tem a ver com comunicação social, né? Sem ler o texto, a gente já sabe disso. Problema óptico também não, né? Então a gente fica mais com a letra em dúvida entre a B, a C e a E. Mas dessas aí, a que mais está relacionada à comunicação social, sem dúvida, é a letra B, né? É a falta de afinidade com outras crianças. E aí, lendo o texto, a gente percebe realmente, lá no final do texto, todas as consequências, né, que estão associadas às influências do uso da tecnologia, e aí fala sobre os efeitos prejudiciais para a saúde física e mental, dores de cabeça, alterações posturais, prejuízo na visão, prejuízo na hora de dormir e obesidade. E os problemas sociais, que são depressão, ansiedade, baixa autoestima, problemas de aprendizagem, afinidade com outras pessoas, carência e agressividade. Então, percebam que o texto não fala, né, em acesso a diversas fontes de informação e nem possibilidade de acesso a uma educação tradicional, mas sim, na parte da comunicação social, somente a letra B é mencionada, né, essa questão da afinidade. Então, esse seria o nosso gabarito para essa questão.
ok? E aí a gente segue para a questão 41, que a gente tem um texto tão curtinho e a gente vai precisar ler, então eu já vou ler logo para fazer com vocês, tá? O texto diz: malandro é seu abóbora, que manobra com as mulheres. É um texto do Pixinguinha, o título é Malandragem, e aí o enunciado diz: em músicas são trabalhados diversos tipos de linguagem. Então vejam aí mais uma vez esse simulado, né, explorando a questão da variação linguística, das diferentes linguagens. No texto do samba de Pixinguinha é identificada uma variante utilizada em entrevista de trabalho? Não, né? É um texto informal. Apresentação de seminários? Também não. Discursos políticos? Também não. Literatura de cordel? Sim, a literatura de cordel é uma literatura que tem como característica uma linguagem bastante informal, muitas vezes até regional, né, características de determinadas regiões, e revistas científicas também não. Então aqui a gente tem todas as opções de resposta a textos que tendem a uma formalidade, com exceção da letra D, que fala na literatura de cordel, e como esse texto, essa música, né, do Pixinguinha que aparece aí, traz uma linguagem informal, né, com a expressão mulher, principalmente, isso fica evidenciado. Isso confirma pra gente que o gabarito é a letra D de dado, ok? Vamos agora, pessoal, para a questão 42. A gente já está se encaminhando para o final, faltam pouquinhas questões para a gente terminar. A questão 42 diz o seguinte: no trecho do livro de Ailton Krenak, a palavra paraquedas é empregada de forma metafórica como estratégia argumentativa que visa instigar o leitor a encontrar alternativas para enfrentar novos conflitos e desafios, convencer o leitor de que a humanidade enfrentará problemas piores futuramente, advertir o leitor sobre os perigos da divisão da humanidade empregando muros e abismos, surpreender o leitor com a descrição da construção de paraquedas como uma atividade prazerosa ou informar o leitor sobre a evolução do desenvolvimento tecnológico testemunhado no século XX. Não tem jeito, né? É uma questão que a gente precisa ler o texto, mas os verbos que aparecem no início de cada uma das opções de resposta já dão bastantes indícios pra gente, porque eles falam em convencer, advertir, surpreender, informar, investigar. Então, é interessante a gente olhar para esse texto e ver quais dessas funções, quais desses objetivos aí predominam, né? E aí o texto diz o seguinte: na verdade, eu vou pular direto para o final do texto, porque o gabarito ele está associado à metáfora que é feita com o paraquedas, né, por parte desse autor. Então, eu vou pular aí um pouquinho para a gente ganhar tempo, e aí já vou direto para cá. Não tem fim de mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá, do muro, e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então, a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Já caímos em diferentes escalas em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Que esse medo de cair se representa o medo das pessoas arriscarem, né? O medo das pessoas tentarem o novo. E que elas querem estar sempre ali precavidas, debaixo de um paraquedas, né? Protegidas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos e inclusive prazerosos, já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui da Terra. Ou seja, ele fala sobre a importância da gente buscar novas formas de descobrir, de inventar, de novas perspectivas, né, de fazer descobertas. Então ele incentiva, ele estimula que as pessoas encontrem novas alternativas de enfrentar os seus conflitos e desafios, que é justamente o que a letra A fala, né? Então, de fato, a metáfora foi construída como uma estratégia argumentativa no texto, e aí a gente já sabe que o texto argumentativo ele está muito mais próximo de um texto que vai instigar o leitor, que vai convencer o leitor, do que de um texto que vai advertir o leitor, por exemplo, né? Isso já faz a gente ficar mais atento a algumas opções de resposta aí. E lendo o texto, interpretando, a gente conclui que realmente a letra A é a que mais faz sentido, beleza? E aí vamos para a questão 43,
que fala o seguinte: a busca pelo melhor ângulo é algo presente na preparação para tirar uma fotografia. No poema, além de reconhecer essa busca, está também explícita a preocupação incessante com a melhor luz, a angústia pela procura da fotografia perfeita, a valorização do fotógrafo responsável pelo registro, a tiragem de fotos objetivando futuras publicações em redes sociais ou a certeza da perenidade da fotografia ante a efemeridade das relações humanas. Perenidade, gente, é a longa duração, né? A durabilidade. E a efemeridade é o contrário, é o quanto são passageiras as relações humanas, já são transitórias. Então, agora vamos ler o texto. Essa questão aí é totalmente interpretativa, né? A gente precisa ler para entender qual dessas relações aí está associada às fotografias nesse poema. Luz, vamos agora, porque esta luz está boa. Este dia de nuvens, melhor que o sol estourado, este dia azul mais que amarelo. Vamos que é agora esta foto para a posteridade, mais que nós mesmos podemos saber. Se nem tivermos mais juntos nela estaremos. Ó, essa parte aí, né, essas estrofes ressaltam bem essa característica de que as fotografias duram e as relações humanas talvez não. Mas vamos concluir a leitura? Nenhuma fotografia se mede em segundos. Então, realmente, o foco desse texto é mostrar, né, conforme diz aí a letra E, que a fotografia ela é perene, né? Ela dura, ela fica para sempre. E as relações humanas muitas vezes são passageiras, são efêmeras. Então, letra E. Penúltima questão agora, questão 44. O enunciado diz o seguinte: lançado nos cinemas em 2019, o filme Cats, dirigido por Tom Hooper, foi alvo de duras críticas por parte dos especialistas. O principal aspecto reprovado pela resenha é a eleição da peça teatral a ser adaptada, composição digital anômala de espécies, pintura facial realizada desumanamente, performance dos atores e atrizes escalados ou captura realizada por meio de uma câmera de celular. O gênero textual em questão, então, é uma resenha. A resenha tem como característica fazer um breve resumo do texto, que pode ser um livro, pode ser um filme, e depois trazer a concepção crítica, né, o posicionamento do autor sobre aquele objeto cultural. Então, a gente só lendo o texto que vai conseguir realmente concluir qual seria o gabarito dessa questão. Então, o texto diz o seguinte: nem mesmo entre os grandes admiradores de musicais dão muito valor a Cats. Weber trouxe grandes obras-primas no ramo, mas não há muito o que resgatar em sua odisseia insana de felinos cantantes. É uma execução que pode funcionar melhor nos palcos, afinal, a experiência de ver maquiagens elaboradas e cenários gigantescos é mais impactante em nível presencial. Então, ele acha que esse texto, né, essa obra cultural funcionaria melhor nos palcos do que no cinema. Isso porque nem abordamos o grande problema de Cats, toda a execução visual. Então, ele está agora apontando, de fato, para o que na concepção dele configura um problema. A escolha de Hooper em criar híbridos práticos e digitais de humanos gatos é o tipo de ideia que não faz sentido ter passado da sala de criação. O resultado é indesculpavelmente ruim, do tipo que faz a tecnologia de captura de performance andar uns 20 passos para trás. Então, ele não gosta, aparentemente, dessa ideia de misturar humanos com animais, né, em um só ser. A integração dos rostos de atores com pelos, orelhas e bigodes digitais é digna de um aplicativo de celular e raramente surge convincente. Ver cabeças flutuando é um efeito constante e que fica ainda pior quando o filme tenta nos traumatizar com híbridos de humanos com baratas e ratos que ainda alternam em suas respectivas escalas. Realmente é esquisito pensar, né, nisso aí. Então a gente percebe que a crítica do autor dessa resenha, né, sua principal reprovação está relacionada a essa composição digital anômala de espécies. O que é algo anômalo? É algo que foge muito do padrão, foge muito da regularidade, né? Que é fora do normal, digamos assim. E é o que ele considera essa mistura aí de animais com seres humanos na formação dos personagens, ok? É isso que para ele é o ponto principal de reprovação, letra B de bola. E agora a gente parte para 45ª e última questão, que traz aí um texto mega conhecido, né, do Oswald de Andrade, Pronominais, um texto do modernismo brasileiro, da primeira fase do modernismo, aquela quase que na verdade fase de transição, né, embrionária mesmo, os primeiros anos, até
Há quem diga que é um momento precedente ainda ao modernismo. E aí, nesse texto, Oswald de Andrade, ele fala a respeito de uma das regras do uso dos pronomes, né? A colocação pronominal, o pronome oblíquo, se ele deve ser usado, que ele não pode ser usado no início de frase. A gente fala bastante sobre isso, né? Até nas aulas de gramática. Quem nunca ouviu dizer, por exemplo, que a famosa frase "te amo" para a gramática não é aceita porque a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo, né? E aí, o que o eu lírico do texto do Oswald de Andrade faz aí nesse poema? Ele afirma que há gramáticas específicas para cada etnia, classe social e grau de instrução. Isso é absurdo, né? Defende que a gramática tradicional deve ser seguida para garantir a efetividade da comunicação. De acordo com tudo que a gente já viu até aqui sobre prova de Enem, não é isso que a prova de linguagens do Enem costuma pregar, né? Pelo contrário, ela defende a gramática mais descritiva, que está associada à sociolinguística, às perspectivas variacionistas, e não aquela visão que foca somente nas normas e na gramática tradicional. Apresenta uma quebra com os paradigmas gramaticais, aproximando linguagem oral e escrita, essa poderia fazer algum sentido, reforça a importância do estudo e do domínio da norma padrão por professores e alunos da língua portuguesa, explicita a inaptidão dos brasileiros para realizar a adequação da variante linguística à situação comunicativa. É um texto bastante conhecido, talvez vocês já até conhecessem, né? Mas para quem não conhece, o texto diz: "Dê-me um cigarro", diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: "Deixa disso, camarada, me dá um cigarro". Aqui o Oswald de Andrade está fazendo nada mais, nada menos do que uma crítica ao sistema de ensino, né? As aulas de língua portuguesa, a forma como a gramática é trabalhada nas escolas, que muitas vezes se distancia daquela que é do dia a dia, do cotidiano, que está na boca do povo, o que é muito comum, né, gente? A crítica é um traço muito comum no modernismo, é uma característica bastante presente na escrita dos textos do Oswald de Andrade. E aqui a gente consegue perceber essa valorização da linguagem do dia a dia, do cotidiano, a linguagem simples, a linguagem coloquial, que também é uma característica do modernismo enquanto movimento literário. Então, a partir disso, a gente percebe aqui que a visão do eu lírico desse texto é justamente essa de quebra de paradigmas, porque para quem lembra do modernismo, e inclusive vale até um comentário rápido, né, porque o modernismo é um dos movimentos literários que mais aparecem na prova do Enem, e é um movimento literário que estava preocupado justamente com romper os padrões de literatura até aquele momento praticados, né, com quebrar os paradigmas, não só gramaticais, mas também estéticos e tudo mais. Então, o autor faz essa aproximação da linguagem oral, me dá um cigarro, né, que seria a linguagem escrita, com dê-me um cigarro na linguagem escrita e me dá um cigarro na linguagem oral, para mostrar a importância de valorizar também a linguagem do povo, a linguagem do cotidiano, nos textos literários, né? O que configura uma quebra de paradigma muito presente e que é, na verdade, a principal bandeira aí dos momentos iniciais do modernismo enquanto movimento literário. Beleza, galera? Então, é isso, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo que a gente falou nessa correção, né, de simulado de linguagens, que vocês façam aí ainda muitos exercícios, muitas questões nessa reta final para o Enem de preparação. Força, foco, coragem, porque falta pouco e vocês estão no caminho certo, eu tenho certeza. Um beijo e até a próxima!